Também quero saudar todos os irmãos na paz do Senhor. Irmãos, eu posso dizer para os irmãos que já podemos sentir a presença do Senhor aqui nessa tarde. O irmão disse que deu vontade de chorar, irmãos, na presença de Deus, chora mesmo. Como alguns dos irmãos, eu já contei para o pastor o que eu passei na vida. Eu quero que os jovens prestem atenção, irmãos. Vocês que têm o privilégio de estar aqui com o pastor Josué, prestem bastante atenção no que eu passei, irmão, para estar aqui hoje e para estar em pé na presença do Senhor. Eu, na minha juventude, irmãos, eu não pensaria, até comento muito com o pastor Josué, outro pastor que vai na minha casa, eu não pensaria que chegaria nessa idade, que os meus cabelos iam branquear. Na minha juventude, irmãos, eu passei a maior do tempo no Rio de Janeiro. E os irmãos que sabem, hoje eu tenho medo do Rio de Janeiro em tudo. Eu fui para o Rio de Janeiro, irmãos, eu nasci numa família pobre. O meu pai era militar, era das Forças Armadas. Mas ele não vivia com a minha mãe, ele tinha duas famílias. E fomos criados pela nossa mãe, e nós éramos 10 na nossa família. E eu, com 13 anos de idade, eu fui para o Rio de Janeiro. Eu tinha uns parentes no Rio de Janeiro, me chamaram com 13 anos, eu fui para o Rio de Janeiro, uma criança que não sabia de nada. Fui para o Rio, irmãos, e ali conheci os meus primos, já homem, já mais adulto que eu. E ali me afundei. Eu, conhecedor do Evangelho, conheci, irmãos, me ensinaram, aqueles irmãos ali do norte do Paraná, desde a minha idade, da minha infância, eu conhecia o Evangelho. Sabia que ali estava, irmãos, a verdade estava na igreja. Jesus conduzia aquele povo. Só que eu, quando cheguei para lá, como disse os nossos irmãos, muitas pessoas para levar os jovens para outros lugares. Eu cheguei para ali, o primeiro primo meu, um dos mais velhos, me chamou para fumar um cigarro de maconha. E eu ali me afundei, irmãos, com 13 anos de idade. Usava muita droga. Chegou um ponto que eu me afastei, eu não tinha mais condições de voltar para a igreja. Eu achava, não, ali eu cresci. Falei, não tenho mais condições de voltar para a igreja. Que nem o irmão disse aqui, eu muitas vezes queria morrer, irmãos. Eu dizia, não, eu não vou ficar velho. Eu não vou ter a minha família. Eu vou morrer antes, eu preciso morrer. Porque não há mais condições para mim. Porque o jovem, irmãos, que não tem Cristo, como já disse o irmão aqui, ele tem um vazio. Porque preenche o vazio é só o Espírito Santo. É somente o Espírito Santo que pode preencher o vazio do homem. E o jovem, irmãos, daí eu na minha juventude tinha os meus chamados amigos, mas não era. Eram os amigos só para as baladas, noitadas, para ir, irmãos, para a cocaína, para as drogas. E eu cresci daquela maneira ali. E é difícil, irmãos, para quem viver no Rio de Janeiro. Eu fui para ali, para uma favela chamada Rocinha. Não sei se os irmãos já viram falar. Aquele tempo, hoje é uma cidade. Mas naquele tempo era só barraco. Barraco que eu cheguei e me perdi dentro da favela. Entrei em barraco errado, achando que era dos meus parentes. E depois alguém me colocou lá onde eu estava. Ali, irmãos, eu vivi de todas as coisas erradas ali. Eu olhava assim para a igreja, eu tinha saudade, irmãos, porque sabia que aqui estava Deus, aqui estava um povo salvo. Salvo do quê? Os jovens estão salvos do mundo, irmãos. Quando alguém fala assim, você é jovem, está salvo, lá no mundo alguém pode até te criticar, mas você está salvo. Salvo do quê? Das balas perdidas, dos amigos que querem te enterrar. Os amigos que pensam que eles querem levar você para outro caminho. E eu ali, irmãos, eu dizia, não, eu não tenho mais condições de voltar para a igreja. Eu sabia que que ali estava a verdade, irmãos. Me afastei de Deus e cresci. Eu perdi um irmão meu, mais novo, foi morto, matado. Eu soube também que esse meu primo, irmãos,
que me ensinou as drogas, que passou para mim, também morreu matado com uns 33 anos. E ali, irmãos, eu comecei, me afundei, não tinha mais condições. Conheci a minha esposa, conheci ela desde os 12 anos de idade no norte do Paraná. Voltei do Rio de Janeiro, já homem, casei com ela. Ela não sabia, irmãos, com quem ela estava casando. Ela até ali não me conhecia. Casei com a minha esposa e voltei para o Rio de Janeiro. E ali continuei seguindo, irmãos, aquele caminho. Seguindo, trabalhava. Eu fui para a academia, minha juventude, me formei, sabia tudo quanto é artes marciais. Usei arma, dormia com um revólver debaixo do travesseiro. A minha esposa acompanhava tudo isso. Debaixo do colchão eu tinha caixa e mais caixa de bala. Andava armado, irmãos. Até que um dia, mas eu sabia que dentro da igreja, entre os crentes, estava ali a verdade. Mas eu fugia da verdade, irmãos. Eu dizia, até o meu coração pedia, mas eu não tenho condições de voltar. Eu me lembro que até uns crentes ali visitaram nós, mas e chamavam, eu dizia, não, eu vou esperar mais, eu não tenho condições de voltar. Eu tinha minha tia, que quando ia para a igreja, ali em Niterói, eu levava ela e ficava ali, irmãos. Eu tinha um compromisso de levar ela na igreja, sentava lá na rua e ficava esperando ela. Quando dava o horário de eu buscar ela, eu esperava. Isso era um tempo do carnaval, que todos os meus parentes, irmãos, iam para o carnaval, eu só voltava depois de 3 dias em casa. Isso até o meu tio. E ali vivi muitos anos ali, irmãos. Como eu já disse, depois casei e minha esposa não sabia de nada. Eu procurava esconder dela tudo isso. E quando, irmãos, ela falava para mim, não vai em tal lugar, eu dizia, não, eu estou indo. Você fica e eu vou. Era assim que eu fazia para ela. E essa é a minha companheira de quase 40 anos de casado, irmãos. Mas quando, irmãos, chegou o momento, como eu contei ao pastor José, tudo quanto é tipo de festa, droga e bebida, eu estava dentro. E um dia, irmãos, eu estava numa festa, me desculpe alguém, se tiver alguma pessoa católica aí, mas eu estava numa festa, irmão, fui convidado para uma festa numa igreja católica, num barracão de uma igreja. E ali estava, irmão, numa festa ali, uma festa muito grande. E quando eu cheguei ali, irmãos, começamos a bebedeira ali e tal. Eu não fui armado. A minha esposa até não vai armado, porque a polícia vai estar lá. Eu não fui. Quando eu cheguei ali, irmãos, em pouco tempo que eu estava ali, chegou um homem, e aquele homem veio para me matar. E eu não sabia que ele estava ali pronto para me matar. Sabia, irmãos, que eu dizia, eu vou morrer cedo, eu não vou ficar velho. Que nem o irmão aí falou. Eu muitas vezes, irmãos, eu deitava na minha cama, ainda jovem, mas eu dizia, não, eu vou tomar um veneno para morrer, porque eu não tenho mais condições de sobreviver. Eu estava vazio. Eu me refugiava na bebida, nas drogas, irmãos, para ver se me alegrava por algum momento, mas estava vazio. E até naquele dia, irmãos, quando eu cheguei naquela festa, algo me disse, vai acontecer alguma coisa com você aí. Deus sempre me alertou, irmãos, mas eu não queria crer. Deus sempre me alertou, mas eu não queria crer do que ia acontecer. Cheguei ali, irmãos, e quando um amigo meu disse, vamos entrar lá, vamos beber, vamos fazer festa, algo me disse, não vá. Eu sentei ali e falei, não vou. De repente chegou outros amigos e disse, não, vamos, hoje nós vamos beber, vamos comer, vamos fazer isso, fazer aquilo. E eu cheguei ali. Quando eu cheguei, eu não vi. Aquele homem arrancou de uma faca e veio, irmãos, e me golpeou, me dando 5 facadas.
E deu um prazo de eu lutar com ele. Ele pegou, quando eu peguei na folha da faca, esse dedo aqui ficou pendurado. Nós tivemos uma luta muito grande ali, que aquele barracão tinha umas 500 pessoas. O pessoal dançando naquele barracão, pulando, estavam fazendo uma festa de orgia praticamente, irmãos. E ali nós rolamos, ele dando facada em mim e eu dando pancada nele. A qual uma facada me furou por mão. E quando, irmãos, eu saí dali socorrido, eu consegui dominar aquele homem. Só que depois ele correu. Ele correu e ali ficou sangue por todo aquele lugar que eu estava. Eu consegui andar, ainda saí andando. Mas quando eu cheguei dentro do hospital, escutei quando o médico falou para o meu irmão mais velho. Falou assim, esse rapaz não vai sobreviver. As facadas que ele tomou foi fatal. E eu que já via no Rio de Janeiro, irmãos, muita gente atirado em cima de mim. Dado tiro, mas não tinha acertado de raspão. E muitos erraram, muitos tiros, já levei muitos tiros. Mas naquele momento, aquela facada, irmãos, tinha me furado por mão. Uma tinha me furado por mão. E eu entrei ali, entrei andando no hospital. Mas quando eu cheguei naquele hospital, que eu deitei naquela cama de cirurgia, passou um fio na minha cabeça. Falei, agora terminou. Eu não tinha medo de morrer, irmãos. Eu tinha medo de ir para o inferno. Naquele momento eu me lembrei da igreja. Naquele momento eu lembrei, irmãos, dos cultos que eram cantados, os hinos da harpa. Os hinos que os irmãos entoavam na igreja. Naquele momento eu falei, agora eu vou morrer. Chegou a minha hora. E o médico, meu irmão, chegou e falou para aquele médico, falou, doutor, faça alguma coisa. Ele disse, eu não sou Deus. O que esse rapaz aconteceu foi fatal. E ali eu pensava, dizia, meu Deus, eu agora vou me apagar e vou me acordar só no inferno, porque eu sei que só me resta o inferno mesmo. Eu sabia que existia Deus e o diabo. Sabia que existia o inferno e o céu. Mas eu, irmãos, na minha juventude, preferia estar ali. Mas temia entrar no inferno. E chegou naquele momento, irmãos, que eu pensei, falei, meu Deus. Eu me sentia, como disse o pastor Josué, naquele momento eu me sentia como aquele ladrão, irmãos. Aquele ladrão da cruz, que estava pendurado com Jesus. Naquele momento eu me sentia, eu dizia, agora chegou a minha última hora. E minha esposa não sabia de nada ainda. Minha esposa estava em casa. E o médico falou assim, esse rapaz não vai até a meia-noite. E eu escutando ali, irmãos, estava na minha concepção, bem ciente. Eu falei, meu Deus, então chegou a minha hora. Daí eu temia, irmãos, do outro lado da vida, eu encontrar o inferno. Porque eu sabia, irmãos, se o homem que parte dessa terra sem a convicção, ele vai para o inferno mesmo. E aqui está a verdade, irmãos. Os irmãos estão vivendo, os jovens, quero que os jovens prestem bem atenção. Se amanhã alguém te convidar, como já disse o nosso irmão aqui, saiba, irmãos, que eles não são teu amigo, não. Amigos são os que estão aqui, os que estão aqui dentro, esses são teu amigo. Os amigos que dizem assim, eu sou teu amigo, vamos para tal coisa. No momento eles vão correr e vão largar você sozinho. Isso aconteceu comigo. Irmãos, naquele momento, eu fiz um pacto, chamado um pacto com Deus. Naquele momento, porque eu sabia que eu ia morrer mesmo, escutava o médico falar, não, ele já era para ter entrado aqui já morto. Eu falei comigo mesmo, falei, Senhor, se o Senhor me der o escape dessa vez, só essa vez, Senhor, me dê a vitória só essa vez. Eu prometo que vou sair daqui e vou, por onde eu passar, eu vou provar que Tu é Deus. Vou provar que o Senhor é Deus. Naquela hora eu dizia, irmãos, eu acredito que a minha alma chorava.
Naquela hora minha alma chorava. Porque, irmãos, não era a dor da faca, não era o que eu já tinha passado, mas era a minha alma que estava sofrendo, irmãos, no pecado. E eu fiz um pacto com Deus, fiquei ali naquele hospital, irmãos, durante 18 dias eu andava em cadeira de roda, só não aguentava mais, fiz uma cirurgia do pulmão, e a médica, uma senhora bastante fortuna, que me aplicou anestesia, ela me abraçava assim, eu com a cadeira de roda, ela me abraçava e conversava comigo assim, e dizia assim: jovem, você é forte. Eu dizia: não, forte foi as mãos que me segurou, essa foi forte a mão que me segurou. E ela dizia assim: quando você deu entrada aqui no hospital, eu não dava um tostão furado na tua vida, eu não dava um tostão furado na tua vida, mas você venceu. Eu disse: não, Deus, é Deus que venceu por mim. Irmãos, fiquei naquele hospital ainda, durante um tempo, hospital pagado, naquele tempo não tinha SUS, não tinha nada, era em apartamento que eu fiquei, era tudo pago, a diária. Sei que na época foi, parece que 3.000 cruzeiros na época, era muito dinheiro. O meu irmão teve que pagar isso aí. Meu irmão foi lá e pagou, deu cheque para o médico. Fiquei ali bem tratado, irmãos. Mas sabia que era somente as mãos de Deus que podia. Fiz várias cirurgias e consegui recuperar. Saí dali. Fui para minha casa, irmãos. Tinha perdido muito sangue. A minha esposa trocava o lençol da cama 2 vezes na noite, que eu suava muito. E ela me cuidou, irmãos. E eu passei tudo aquilo. Fiquei na minha casa ainda e muita gente tinha medo. Pois eu, depois que eu voltei, irmãos, saí, voltei para a minha casa e coloquei o revólver de novo na minha cinta. E comecei a andar ali e comecei a sentir que Deus falava comigo. E a minha esposa não conhecia o Evangelho. A minha família, da parte dela, não conhecia o Evangelho. Isso é uma família de espanhol e não tinha crente no meio. E eu falei para minha esposa, chegou quando Deus começou a me falar, irmãos, eu abandonei as armas que eu havia tido e dizia: não aguento mais, eu tenho que ir para a igreja, procurar ir para a igreja agora. E um dia eu cheguei para minha esposa e falei: vamos para a igreja. E eu sempre fui acostumado na igreja Assembleia de Deus, e não gostava de outro tipo de igreja, irmãos. Daí a minha esposa disse: não, mas eu quero ir para a igreja universal. Eu falei: não, hoje eu vou para a igreja ali. Na primeira igreja que nós achar, nós vamos hoje para a igreja. E eu, quando fui para a igreja, irmãos, barbudo, cabeludo, cheguei ali, na Assembleia de Deus, a igreja estava fechada, a porta, tinha poucos crentes ali orando. Quando eu cheguei ali, eles ficaram assustados comigo. Eu falei: não, eu quero aceitar Jesus. Ficaram meio assustados. Eu falei: não, eu já fui crente, eu fui conhecedor do Evangelho, só que agora não dá mais para mim ficar, eu quero abandonar tudo e voltar, porque Deus me chamou. Irmãos, Deus me tolerou aqueles dias, e eu voltei para os caminhos do Senhor. Deus me batizou com o Espírito Santo quando eu fui para ali, irmãos. E Deus, até hoje, o Senhor conserva nós na graça. Mas nunca me esqueço, irmãos, da onde Jesus me tirou. Então, meus irmãos jovens, hoje eu vejo aquele irmão que deu o testemunho aqui, irmãos. Você ainda é jovem, irmão. Você é jovem. Eu estou com 60, vou fazer 62 anos. Irmãos, agora esse mês, e eu falo para minha esposa: quando chegar a minha hora, eu vou cantar o hino da vitória. Porque agora estou, irmãos, consciente. Estou consciente, irmãos, que Deus está comigo, que nós estamos vivendo os momentos de Deus. Então, por isso, irmãos,
Nunca se esqueça, nunca deixe a tua igreja, o teu pastor. Eu tenho vindo, irmão, depois voltei várias vezes para o Rio de Janeiro. Essa semana eu conversei com um pastor lá no Rio de Janeiro ainda. Um pastor que foi jovem também na minha juventude, só que ele já não foi, aceitou primeiro que eu. E, irmãos, então nunca se esqueça que vocês têm um pastor aqui que cuida de vocês. O pastor José é um pastor, eu conheço vários pastores, irmãos. É um pastor que tem amor. Hoje está muito difícil. Eu às vezes comento, eu tenho um pastor amigo meu ali de Ponta Grossa, irmãos. É um pastor muito amigo que às vezes vai na minha casa, fica 3 dias na minha casa. Ali nós, se tem feijão, nós comemos, se tem só arroz, nós comemos, se tem churrasco, nós comemos. E ali ficamos, irmãos, unidos. Mas como é bom, irmãos, é estar na presença de Deus. É você estar com convicção. Então nós vemos o batismo aqui, irmãos. Eu quando fui batizado, a minha esposa também foi. E depois disso, irmãos, como eu já disse, eu fui para a igreja, a minha esposa não aceitou. Ela disse, não, eu quero ir em outra igreja, eu não quero ir em igreja de Assembleia. Eu, com paciência, levei a minha esposa em outras igrejas. Depois, quando foi um dia, eu não forcei também. Falei, eu voltei, mas você que sabe. Um dia ela levantou as mãos e aceitou Jesus. E ela foi batizada, irmãos, comigo, quando nós batizamos. E hoje, até hoje, nós estamos unidos, eu e minha esposa, em tudo. Eu posso dizer para os irmãos que até o carro, quem dirige o carro mais é ela. E eu ando de carona com ela. E mais ela que dirige o carro. E graças a Deus, irmãos, Deus me deu essa vitória. Eu não sinto nada hoje no trabalho, não sinto nada, só tenho marca no corpo. E essa marca, irmãos, vou levar até o último dia da minha vida. Porque eu sei, irmãos, foi marca do pecado. Foi marca, irmãos, que eu passei em momentos difíceis. Momento que eu me afastei de Deus, eu achei que ia viver a minha vida separada do povo de Deus. Mas não, irmãos. Isso quase me custou o final. O meu irmão, como eu já disse, que morreu matado, irmãos, era pouco mais novo do que eu. Ele não teve também a mesma sorte. Ele, irmãos, era outro também, vida torta. Caminhou para a igreja ainda criança. Ali no norte do Paraná, teve uns irmãos que nos ajudaram. Quando a minha mãe vivia com meu irmão, e o meu pai passava 60 dias, 90 dias sem aparecer em casa. Então nós não tivemos, irmãos, nosso pai. O jovem que tem o seu pai, sua mãe, dê valor. Lá a nossa mãe era pai. A nossa mãe era mãe e pai. Porque nós não tivemos um carinho de pai, não. É por isso que eu saí da minha casa e fui para o Rio. E ali, irmãos, eu deixei a minha família. Vivi longe, cresci longe da minha família. Voltei para a minha casa da minha mãe. Quando eu voltei, eu já era homem. Quando a minha mãe me olhou, minha mãe chorava. Porque fazia muitos anos que ela não me via. Não sabia que eu estava vivo ainda. Naquele tempo não tinha internet. Era muito difícil, irmão, o telefone. Era somente o orelhão que tinha. Então era dificilmente. Então, alguém que sobrevive no Rio de Janeiro, fora de Jesus Cristo, irmãos, é difícil. Porque os irmãos, quem conhece o Rio de Janeiro sabe. Ali é um verdadeiro inferno. Ali tem bala perdida, bala mata inocente. Bala mata pessoas que devem e mata inocente. Então, irmãos, dificilmente, hoje eu tenho a minha família ainda ali. Eu tenho um sobrinho, tenho um tio. Para os irmãos terem uma base, eu tenho um terreno, perdi um terreno que eu tinha lá. Eu ganhei um terreno de uma tia minha e abandonei o terreno, nunca mais voltei. E pretendo, irmãos, não voltar. Deus me levar, mas
não pretendo voltar. Por quê? Porque eu sei, irmãos, o que eu passei ali, o que eu já enfrentei, irmãos, na vida. Então, que Deus abençoe os irmãos. Eu passei por cima um pouco do meu testemunho, não contei bem correto, bem tudo, irmãos, que já passei, mas de uma coisa eu tenho certeza, os irmãos que me conhecem, o irmão que eu já relatei, tem algum dos irmãos que eu já contei, irmãos, Deus me deu vitória. É como já disse o irmão aqui, irmãos, é melhor ficar com Cristo. É melhor ficar com Cristo. O mundo para o jovem, irmãos, oferece coisa que aparentemente é bom. Viu, meus irmãos? Aparentemente é bom, mas é coisa, irmãos, do mal. É coisa que vai te afundar, que vai te trazer consequência até da morte. Como já disse, o meu irmão jovem morreu matado, irmãos, não teve a mesma sorte. E Deus me mostrou aonde ele estava. Quando eu comecei a contar para minha esposa tudo que Deus me mostrava, irmãos. Deus me mostrou, irmãos, o meu irmão dentro de um buraco, correndo, chorando e gritando. E ele morreu matado, irmãos, sem Jesus Cristo. E também na sua infância ele caminhava para a igreja, mas depois se afastou e viveu, irmãos, pouco tempo, aos 20 e poucos anos, irmãos, ele morreu matado também. Mas Deus me concedeu, irmãos. Então esse Deus é tremendo. É por isso, irmãos, como já disse o nosso irmão aqui, eu vou segurar nas mãos de Deus. Eu quero que Deus segure nas minhas mãos, porque se eu segurar, irmãos, minha mão é fraca. Eu posso até largar, mas se Deus segurar nas minhas mãos, irmão, a mão de Deus é forte. Louvado seja Deus. Que Deus abençoe os irmãos, a igreja. Fique, irmãos, firme, como já disse nosso irmão, com o pastor Josué. Pastor que tem amor, que Deus abençoe, pastor Josué, sua família. Hoje é dia dos pais, irmãos. Pense bem, irmão, no pai que você tem, a mãe. Eu perdi a minha mãe ainda com 58 anos. Minha mãe tinha 58 anos e eu jovem, irmãos. E fiquei, hoje, só os meus irmãos. Alguns dos irmãos ainda no Rio de Janeiro e outros em Curitiba. E eu estou aqui em Castro, só eu, aqui perto de Castro. Que Deus abençoe, irmãos, a igreja, os jovens, os obreiros, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.